Olá, vermelhuchos! Divididos entre vermelhos, verdes e amarelos da seleção, a gente não entende ainda que existe no meio de nós uma área que eu chamo de cinza. A face cinza da classe trabalhadora é a forma representativa que eu crio para tentar explicar nas conversas que venho tendo quem seriam aqueles que os pensadores Rui Braga, Giovanni Alves, entre outros, chamam de precariado. Esses pensadores discutem bastante se estaríamos falando de uma nova classe social. Mas eu acredito que a conclusão que a maioria deles chegou é de que, na verdade, se trata de uma parcela específica da classe trabalhadora com características como alta escolaridade, perfil de jovens urbanos e em condições precárias de trabalho, é o que mais se encaixa para descrever essa galera toda que está causando no Brasil e no mundo profundas modificações, aderindo inclusive tanto à extrema esquerda quanto à extrema direita, que no caso aqui do Brasil, pelo visto, tem sido a maioria. E por que estamos falando deles? É porque justamente sobre esses jovens que eu tenho me esforçado tentar compreender e a quem eu me referi no último vídeo sobre o público-alvo da que a esquerda precisa ver e conversar. São os trabalhadores de Uber, os pejotizados, os que estão em relação precária no mercado de trabalho, e dessa forma podemos criar uma certa lista imensa de trabalhadores que se encaixam nesses perfis. Em Portugal, por exemplo, os precários inflexíveis cuidam inclusive dos imigrantes. Eu tenho especial atenção a uma parcela que considero bastante precarizada, que são os pejotizados como jornalistas ou advogados, ou aqueles que foram chamados a empreender, mas que na verdade possuem relações de trabalho ainda piores do que a grande maioria da classe trabalhadora formal, numa exploração disfarçada de patrão. Isso porque eu me encaixo nesse perfil e sempre me senti muito só na defesa dos meus direitos. Olha que ironia, logo eu que trabalho justamente para defender os direitos de outros trabalhadores. É um erro recorrente da esquerda, na minha opinião, não identificar o real motivo da crise em que vivemos e os seus resultados sobre a classe trabalhadora, que estão no mercado informal ou nessas condições que eu já descrevi. Não identificar essa parcela significativa da classe trabalhadora e seus anseios nos afasta das respostas necessárias para acabar com o medo. Sim, medo, que fez com que essas pessoas tomassem a rua insatisfeitas e incrédulas em projetos que estão mais identificados com os patrões do que com a classe da qual elas verdadeiramente pertencem. A esquerda vermelha não enxerga os cinzas, pois não os entende. Afinal, estamos falando de pessoas que foram às ruas com bandeiras difusas, não se comportam dentro de um ideal tradicional, que seria o da classe trabalhadora, e parecem estar bastante chateados com os partidos que sempre protegeram os mais oprimidos. A questão é que eles são oprimidos e não foram protegidos. E agora são nomeados de pobres de direita ou nomes parecidos. Sendo que, como disse no vídeo anterior, o pipoqueiro não é a mesma coisa que o dono da van, mesmo que ele possa ter essa ilusão ou que existam alianças pontuais entre os dois. Imagina um dono de uma barraquinha de feira. Ele muitas vezes não é o pequeno agricultor e está apenas na função de revendedor de algo que ele compra, de uma categoria que também tem dificuldades, mas que está bem representada em sindicatos rurais. Ele também não está representado em sindicatos de comércio e pode até se encontrar nas associações de donos de barraquinha da feira da qual ele trabalha, mas muitas vezes ele emprega seus familiares em relação completamente informal de trabalho e não consegue pagar maiores impostos e se vira para pagar taxas básicas de operação na feira, como licença ou espaço. Pagar por sua própria aposentadoria também nem sempre rola. E o salário ganho hoje é a certeza da vida funcionando amanhã, mesmo que no sufoco. Daí vem a esquerda, os comunistas, os petralhas, e fazem uma greve, atrapalhando o dia de venda do feirante.
para ele que não tem quem o politize, olhe ou compreenda, esse povo só pode ser vagabundo. Existe uma dificuldade danada de criar solidariedade de classe ou até empatia nos dias atuais, principalmente para essas pessoas que vivem no matar ou morrer todos os dias. Então, as questões que trago hoje para o diálogo são: se usamos sempre argumentos para a classe trabalhadora ser elitista, como conseguiremos falar com esses trabalhadores? E será possível que existam entidades de classe que representem melhor esses trabalhadores precários?